Fala galera, beleza? Pessoal, nessa aula eu vou falar sobre o Supabase. O que é o Supabase? É um banco de dados relacional que se integra de forma nativa ao Flutterflow. Então o Flutterflow ele se integra de forma nativa com dois bancos de dados, o Firebase e o Supabase. O Firebase é um banco de dados não relacional e o Supabase é um banco de dados relacional. O meu objetivo nesse vídeo não é fazer uma comparação entre os dois bancos de dados, Firebase e Supabase, e também não é fazer uma comparação entre bancos de dados relacionais e não relacionais. O meu objetivo é apenas falar sobre o Supabase, ok? Então nessa aula eu vou explicar para você o que é um banco de dados relacional, eu vou apresentar o Supabase e seus recursos, vamos criar uma conta no Supabase, vamos integrá-lo ao Flutterflow e vamos fazer um CRUD, tudo nessa aula. O que é um CRUD? Um CRUD é uma sigla muito utilizada em programação, que significa create, ou seja, criar dados, inserir dados em um banco de dados, read ou retrieve, ler as informações, buscar as informações no banco de dados, update, atualizar informações no banco de dados e delete, deletar informações no banco de dados. Então nessa aula nós iremos trabalhar com tudo isso. Bom, em primeiro lugar, o que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional é um banco de dados cuja sua estrutura é formada de tabelas, como essas daqui, que são compostas de linhas e colunas. Essas colunas nós chamamos de campos, tá? Então eu tenho um campo chamado ID, um campo chamado equipe e assim por diante. E as linhas são chamadas de registros. Isso é um banco de dados relacional. E a maioria dos bancos de dados que existem no mercado são bancos de dados relacionais. E por esse motivo eu prefiro, isso é a minha opinião, coisa particular, eu prefiro o Supabase ao Firebase, porque um banco de dados relacional é muito mais simples para você criar consultas complexas. E um banco de dados relacional, as tabelas se relacionam entre si e você pode obter informações dessas tabelas de forma muito mais simples. Vou explicar para você o que eu estou falando. Imagine que nós temos uma tabela no banco de dados que possua essas informações aqui. Então eu tenho aqui nome de equipes, por exemplo, Flamengo, Corinthians, Manchester City, Real Madrid. E essas tabelas, essas equipes, na verdade, elas têm alguns atributos. Então o Flamengo, ele é da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do país Brasil e o estádio Maracanã. E cada um dessas equipes aqui tem essas mesmas informações, tá? Importantíssimo, toda tabela precisa ter um campo de ID. O nome do campo não importa. O que importa é que ela tem que ter um campo cujas informações são informações que identifiquem esse registro, informações únicas, geralmente chamado de ID mesmo. E esses IDs aqui, eles nunca se repetem. Isso garante a integridade dos dados. Esse campo chamado ID, ele é como se fosse um CPF daquele registro. Não pode ter dois iguais. E esse campo, ID, ele é chamado de chave primária, tá? Então o ID, nesse caso o ID, ele é uma chave primária, tá? Ou primary key, isso em inglês. É o elemento que identifica cada um desses registros aqui. E aí, digamos que no seu banco de dados eu tenho uma outra tabela, onde nessa outra tabela eu tenho o nome de alguns jogadores de futebol e sua nacionalidade. Essa tabela também vai ter um campo chamado ID, onde esses elementos, esses números, identificam cada registro, tá? Eu posso ter, por exemplo, em uma tabela, jogadores ou pessoas com nomes iguais. Então pode ser que exista alguém chamado Lionel Messi aqui.
Porém, embora o nome seja igual, o ID nunca vai ser igual. Então, o ID ele identifica cada registro em uma tabela. Ok? Imagine agora que eu tenha o meu aplicativo. Então, imagine que essa aqui seja a tela do meu aplicativo. E no meu aplicativo eu quero exibir uma lista com o nome do jogador, a sua nacionalidade, a equipe em que ele joga e a cidade onde ele mora. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tabela chamada de jogadores, eu poderia completar essa tabela com informações, por exemplo, equipe, aqui do lado, aqui, a equipe, depois a cidade e assim por diante. Então eu colocaria aqui que o Lionel Messi ele está na equipe do PSG, por exemplo, ou do Miami, né, que ele foi para o Miami agora. Porém, essa não é uma forma correta de fazer isso. Por quê? Porque essas informações de equipe, cidade, eu já tenho em uma outra tabela. Então, eu vou relacionar essa tabela com a tabela de cima. E como que eu faço isso? Eu crio um campo aqui, chamado, deixa eu até copiar aqui, ó, que eu já tenho, chamado ID equipe. Então você vai ter um campo na sua tabela chamada ID equipe, e as informações nesse campo aqui serão a relação ou vínculo com a tabela de cidades. Por exemplo, o Lionel Messi, aqui está marcado que ele é da equipe 10. E a equipe 10 quem que é? O PSG. Então, esse número aqui é o que nós chamamos de chave estrangeira. Essa coluna está relacionada, com essa outra coluna aqui nesse banco de dados. Então eu vou até pintar de amarelo para que você possa enxergar. Então isso aqui é um banco de dados relacional, onde eu consigo relacionar duas tabelas através de um ID, tá? Através de um campo. E esse campo aqui, ID equipe, ele é chamado de chave estrangeira. Chave estrangeira. Se eu quero, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele está na equipe cuja referência é o ID 10, que é justamente o mesmo. PSG, Paris, França. A mesma coisa, por exemplo, o Kevin De Bruyne. Ele está relacionado com o registro 3 lá naquela outra tabela. E isso é muito útil porque eu consigo relacionar as informações, os campos entre as tabelas, e isso me permite fazer consultas mais simples, de forma mais simples. Então repare que aqui, ó, na tela do meu aplicativo, eu vou até trazer para cá, para ficar mais fácil para você enxergar. Na tela do meu aplicativo, ele já mostra que o Neymar, do Brasil, joga na equipe PSG e mora na cidade de Paris. Agora, imagine, por exemplo, se o Neymar ele muda de equipe. Ele está na equipe PSG, que é a equipe 10, e ele vai lá para o Manchester City, por exemplo. Se eu tivesse as informações nessa tabela de equipe, cidade, estado, eu teria que alterar todas essas informações, tá? Então por isso que isso é um problema, eu salvar as informações aqui. A forma correta é eu relacioná-la através de chaves dessas informações aqui. Então, se o Neymar muda, por exemplo, da equipe PSG para a equipe Manchester City, a única alteração que eu faço é aqui, nesse campo. Repare que o Manchester City está aqui e ele é representado pelo ID número 3. Então aqui, onde está o Neymar, eu coloco agora que ele pertence à equipe 3. Isso vai fazer com que automaticamente aqui no meu aplicativo já apareça que o Neymar está em Manchester City, na cidade de Manchester. Ou seja, a única alteração que eu precisei fazer foi aqui na referência, porque essa referência, esse campo, já armazena aqui todas essas informações.
ok? Imagine, por exemplo, que eu tenho que fazer uma alteração direto nessa tabela aqui, ó. Digamos que o estádio aqui, ele mudou de nome, por exemplo. Então eu apenas altero o nome do estádio aqui nessa tabela e todas as outras tabelas do meu banco de dados que fazem referência a esse registro serão atualizadas automaticamente. Por quê? Porque tudo está vinculado. Beleza? Então isso é um banco de dados relacional. Quando você tem tabelas, você consegue relacionar essas tabelas através desses campos aqui. Aqui eu mostrei para você um exemplo muito simples e muito superficial. Na prática, na vida real, você vai ter 3, 4, 5, 10, 15 tabelas relacionadas entre elas, ok? E quando você cria essas relações através desses IDs, chaves primárias, chaves estrangeiras, você consegue ter um controle muito melhor da tua aplicação, você consegue fazer consultas de forma mais fácil na tua aplicação, coisa que num banco de dados não relacional, como por exemplo o Firebase, é algo muito complicado de se fazer na medida em que você vai escalando o teu aplicativo. Então, quanto mais tabelas lá no Firebase, por exemplo, você tiver, mais difícil fica para você fazer consultas complexas. Num banco de dados relacional, fica muito fácil de fazer consultas complexas. Não vou dizer que fica muito fácil, mas fica mais fácil. Beleza? Então, isso é, de forma bem superficial, entenda isso, de forma bem simples, um banco de dados relacional. Você pode depois pesquisar na internet mais sobre esse tema. Então o Supabase, ele é um banco de dados relacional que se comporta dessa forma aqui. Bom, o Supabase, ele próprio se propõe como uma alternativa ao Firebase. E eu tenho utilizado o Supabase em meus projetos, tenho gostado muito e possivelmente vou continuar utilizando ele na maioria dos meus projetos, principalmente por conta de ser um banco de dados relacional, o que facilita muito a minha vida. Eu já programo há cerca de 10 anos, sou programador, sempre utilizei banco de dados relacionais, então isso facilita muito a minha vida e acredito que a vida de qualquer pessoa. Beleza? Bom, o Supabase, ele tem aqui alguns recursos. Primeiro recurso, database, ou seja, ele armazena dados, texto, número, data, etc., assim como o Firebase. Ele trabalha com autenticação. O que é isso? A autenticação é o usuário fazer login e senha, se registrar, e ele ter acesso somente àquelas informações que pertencem a ele. Isso garante a integridade dos dados, garante que uma pessoa não vai acessar a informação que pertence a outra pessoa, por exemplo. O Firebase também faz isso. Storage é você armazenar mídias, planilhas, PDF, imagens dentro do banco de dados. Ele também te proporciona isso. Add Functions seria a possibilidade de você escrever dentro do banco de dados funções personalizadas. Então, por exemplo, sempre que um registro novo é adicionado em uma tabela X, você quer atualizar uma tabela Y com base nesse novo registro que foi adicionado. Você pode escrever esse tipo de função dentro do Supabase. Isso seria equivalente aos Cloud Functions lá no Firebase, com a diferença que aqui no Supabase é muito mais simples de você utilizar. Real Time, basicamente quando é feita uma alteração no banco de dados, isso reflete automaticamente no aplicativo. Um exemplo, o aplicativo de chat. Então, quando alguém recebe uma mensagem, é gravada no banco de dados, já aparece ali para a pessoa aquela mensagem, tá? Ou uma alteração. Essa parte de real time ainda não está completamente, não está pronta com o Flutterflow. A integração entre Supabase e Flutterflow ainda está em beta, em fase beta. O que é fase beta? Significa que ainda está sendo implementada. E mesmo estando em fase beta, já é uma integração muito boa, tem funcionado muito bem. Acredito que no futuro vai melhorar muito mais ainda essa integração até ela ficar completa. Beleza? Vou clicar aqui, ó, vou descer, na verdade. Temos aqui alguns depoimentos, alguns recursos que ele mostra
para nós. Vou clicar aqui em Pricing. O Supabase, ele tem um plano gratuito, tá? Que você paga R$0. Ele tem aqui diversos recursos, então, por exemplo, você pode fazer chamadas ilimitadas de API, você pode trabalhar com autenticação de diversos provedores, por exemplo, login e senha, fazer login com o Facebook, com o Google, etc. Você tem 500 MB para salvar informações no seu banco de dados, isso é muita coisa, muita coisa. 1 GB para salvar imagens, mídias, e aqui a gente tem diversas outras recursos que você pode depois dar uma olhada melhor. Beleza? Bom, ele é limitado a 2 projetos. Isso não é um problema, porque dentro de um projeto você pode criar diversas tabelas e usar diversos aplicativos neste mesmo projeto. O único porém aqui será a questão da autenticação, que iremos trabalhar mais para frente. Beleza? Você já consegue criar um aplicativo inteiro utilizando apenas o plano pago. E a partir do momento em que você for publicar o teu aplicativo e for começar a ganhar dinheiro com o teu aplicativo, aí você migra para o primeiro plano pago, que é esse aqui, de $25 por mês, tá? Mas a partir do momento que você for pagar $25, R$100 por mês, é porque você já vai ter que estar com o teu aplicativo, no mínimo, monetizando, tá? Antes disso, você constrói todo ele aqui no plano gratuito. E se o teu aplicativo for um aplicativo para uso próprio, uso pessoal, que você não vai comercializar, você pode fazer ele a vida inteira aqui no plano gratuito, que você talvez nem precise migrar para o plano Pro. Beleza? Bom, aí tem um outro plano Pro, mas isso aqui já é para empresas que trabalham em conjunto, várias pessoas programando ao mesmo tempo, aí é mais caro mesmo, mas a gente pode ficar por aqui. Beleza? Vamos criar uma conta agora no Supabase. Eu vou clicar aqui vamos procurar, vou clicar aqui e para ir para a tela inicial, Start Your Project. Então vamos clicar aqui para iniciar o projeto. E aqui eu vou clicar aqui embaixo, ó, não tem uma conta? Vamos clicar aqui para fazer o registro. Ele vai abrir uma outra página, escrito aqui Get Started, ou seja, vamos criar aqui uma conta. Então eu vou colocar um e-mail, datasetapps@datasetapps.com.br e vou criar uma senha aqui também. Perfeito. Vou clicar em Sign Up e ele criou a minha conta. Ele acabou de falar que ele enviou para o meu e-mail um e-mail de confirmação. Então eu vou clicar aqui. Repare que já chegou aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui para confirmar o e-mail. Beleza. Ele já atualizou, eu já caí aqui dentro do ambiente do Supabase. Beleza? E aqui eu vou clicar em New Project, eu vou criar um projeto novo. Vou clicar, apareceu aqui embaixo atualizando alguma coisa. Eu vou clicar em Novo Projeto. Eu posso ter aqui várias organizações, seria, por exemplo, empresas que eu tenho. Eu vou clicar nessa aqui mesmo, que já apareceu aqui para mim. E aí aqui eu vou dar um nome para esse meu projeto. Então eu vou escrever lá, Projeto 1. Aqui eu vou colocar uma senha para o meu banco de dados, tá? Você não vai precisar dessa senha para nada. Então você pode clicar aqui, ó, em Generate Password. Ele já gerou uma senha, você pode copiar se você quiser e salvar em algum lugar, mas você não vai precisar disso aqui mais outras vezes não. A região onde vai estar o teu banco de dados. Escolha uma região próxima de onde estão os seus usuários. Vamos escolher então o Brasil aqui, São Paulo. E aqui o plano gratuito mesmo. Vamos clicar em Create New Project. E aí ele vai criar agora o nosso projeto. Beleza, ele criou aqui o nosso projeto. Ele trouxe aqui algumas informações para nós sobre a API,
umas URLs. Nós vamos agora conectar esse projeto ao Flutterflow. Aliás, antes de conectar ele ao Flutterflow, eu vou criar aqui mesmo umas tabelas, tá? Então ele acabou de configurar, então aqui mensagens de boas-vindas, aqui algumas informações, e o que importa para nós é isso daqui, ó, é essa URL e essa chave de API que você não pode mostrar para ninguém, aliás, beleza? Bom, essa tela aqui, eu tenho acesso a ela clicando aqui, tá? Nessa Home, beleza? Vamos clicar aqui, ó, em Table Editor e vamos criar aqui a nossa nova tabela. Então aqui eu vou criar em Create New Table. Ele vai abrir para nós essa tela. Aqui eu vou dar um nome para essa tabela, então eu vou chamar essa tabela de montadoras. Montadora. A description, eu posso colocar uma descrição, tá? Aqui ele está mandando eu habilitar as regras de segurança, isso que é importante, tá? Isso aqui é o que gerencia toda a questão de autenticação, quem que pode, quem que não pode acessar o meu banco de dados e assim por diante. Eu vou deixar marcado. Aqui ele está perguntando se eu quero ativar o Real Time, que é aquela parte de atualiza o banco de dados, reflete automaticamente no aplicativo. Você pode marcar se você quiser. Ok, e aqui embaixo nós temos as colunas, os campos da nossa tabela. Perceba que o ID já está automático, tá? E aqui o ID está marcado como primary, ou seja, é aquilo que eu te falei, isso aqui será a nossa chave primária. Ou seja, esse campo nunca vai se repetir. E perceba que esse campo aqui, ele é criado automaticamente pelo próprio sistema. Então sempre que você joga uma informação nova, cadastra uma informação nova no banco de dados, automaticamente o ID é criado pelo banco de dados, não é o usuário que cria isso. Temos um outro campo chamado Created At. Esse campo ele é do tipo timestamp, ou seja, ele marca a hora exata em que aquele aplicativo foi criado. Você pode deletar se você quiser, eu vou deixar aqui. Vamos clicar em Add Column e vamos criar aqui uma nova coluna que eu vou chamar de montadora. Tá? Montadora é uma montadora de carro mesmo, tá? Renault, Chevrolet, etc. Qual que é o tipo de dado dessa montadora? Eu vou clicar aqui e vou escolher a opção varchar. Tá? O que é o varchar? O varchar é, lá no Flutterflow, o que nós conhecemos como string, ou seja, é um tipo de dado que armazena textos, ok? Perfeito. Apenas essas três colunas, por enquanto. Vou clicar aqui, ó, em Save. Vou clicar em Save e ele vai criar a nossa tabela chamada montadora. Então ele está adicionando as colunas. Vamos esperar agora. Beleza, acabou de aparecer aqui minha tabela. Então temos lá a coluna ID, que é uma chave primária, lá Primary Key. E temos esse campo, Created At, e temos o campo montadora. Tá? Eu posso editar essa tabela, se eu quiser, clicando aqui, ó, editar tabela, edit table, e aí aqui eu posso adicionar novos campos, se eu quiser. Ok, eu posso inserir um registro também diretamente por aqui, então eu vou clicar em Insert, Insert Row, ou seja, inserir uma linha, que é um registro. O ID, a gente não preenche, tá? Nunca preenche o ID, porque ele é gerado automaticamente. Esse campo aqui também é gerado automaticamente, e apenas a montadora. Vamos colocar, por exemplo, Renault. Então, vou clicar em Save e perceba que ele vai adicionar aqui já a montadora Renault. Então, esse aqui é o nosso banco de dados. Maravilha! Vamos agora relacioná-lo, integrá-lo ao Flutterflow. Então, eu vou clicar aqui no meu projeto do Flutterflow. Você vai clicar aqui em Configurações, nessa aba, nesse menu. E aqui, ó, existe aqui embaixo temos a integração, ó, Supabase, vou clicar sobre ela.
Perceba que essa integração está em beta ainda, ou seja, está em fase beta, está sendo implementada. Ou seja, vai ficar melhor ainda. Vamos clicar para habilitar Supabase. E aqui eu vou colocar duas informações, a chave de API, aliás, a URL da API e a AnonKey, que seria a chave. Você pode clicar em Supabase Docs, você vai ter acesso a um tutorial explicando o que eu vou te explicar agora. Vou clicar então no Supabase, aliás, aqui já, isso aqui vou até fechar. Você vai clicar aqui ó, em Home, e aqui temos a nossa chave API. Aqui em Project URL, eu vou clicar em Copy para ele copiar essa informação e vou colar aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. E agora a AnonKey. Vou clicar aqui e aqui está. Então você vai clicar aqui e vai copiar também. E vai colar aqui. Ctrl V. Vou clicar em Get Schema. E aí ele vai trazer já para nós todas as tabelas que nós temos lá no nosso banco de dados Supabase. Perceba que ele até já converteu aqui o tipo de dado. Então esse int8, que seria um número inteiro, que armazena milhões e milhões de registros lá no Supabase, aqui para nós é o integer. Timestamp é o datetime e o varchar, como eu havia dito previamente, é do tipo string. Qualquer alteração que você fizer lá nas configurações do Supabase, você volta para cá e clica em Get Schema. Então, por exemplo, eu criei uma tabela nova. Vem aqui e clica em Get Schema. Ele vai perguntar, ele vai dar uma mensagem dizendo que isso vai sobreescrever o que você tem. Você vai clicar em Yes. Maravilha? Vamos clicar agora aqui no UI Builder. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar uma list view para trazer as consultas que estão lá no Supabase. Então eu tenho aqui uma coluna, dentro dessa coluna eu vou colocar uma list view. Isso já vimos em aulas anteriores. Vou clicar aqui. Aqui apareceu a list view. Nessa list view eu vou colocar um campo, na verdade. Apenas um campo não. Antes de colocar um campo, eu quero colocar um container. Então aqui está o container na list view. Dentro desse container eu vou colocar uma linha. Beleza, então tem uma list view, dentro dela um container e dentro dela uma linha. Porque nessa linha eu vou colocar agora alguns elementos um ao lado do outro. O primeiro elemento vai ser um texto. Aqui está. Aqui está o texto. Eu vou clicar sobre esse texto, vou aumentar um pouco o tamanho de sua fonte, por exemplo, 20 pixels. Assim está bom. E agora eu vou clicar sobre a list view, aqui na árvore de elementos, e vou associar a essa list view uma consulta. Vou clicar então aqui em Backend Query, vou clicar em Add Backend Query, ou seja, vamos fazer uma consulta ao banco de dados. Ele pergunta qual que é o tipo da consulta. Repare que vai aparecer aqui, ó, Supabase Query, consulta ao Supabase. Perfeito. Qual que é a tabela que eu quero? É a tabela montadora. Beleza. Eu quero uma lista de linhas, ou seja, uma lista de registros. Vou clicar em confirmar. Vai dar a mensagem de confirmação. Vamos clicar em confirmar. Perfeito. Maravilha. Agora eu vou clicar sobre este elemento de texto. Vou clicar aqui, ó, e vou trazer a consulta, tá? Então aqui, ó, montadoras row, que é a consulta que está associada a essa list view, e montadoras row é o registro que está associado a essa linha aqui. Então cada uma dessas linhas já tem um registro associado a ela. O que é um registro? É uma linha lá no banco de dados. Então nessa linha nós temos o registro Renault, que é o único que nós temos. Eu vou abrir aqui, e qual que é o campo que eu quero desse registro? É o campo montadora. Beleza, agora vamos testar. Eu quero te mostrar uma coisa que vai acontecer aqui, ó. Vou clicar nesse botão, vou clicar em teste. Ele vai abrir aqui o ambiente de teste para a gente ver o resultado.
Beleza, ele atualizou e perceba que de cara ele não trouxe nada para nós, tá? Por que que ele não trouxe nada? Primeiro lugar, porque tá no modo Dark, tá preto, a gente vai corrigir isso. Mas mais importante, porque nós precisamos configurar as políticas de segurança lá no Supabase, tá? Eu tinha falado para você bem no comecinho, quando a gente criou a tabela, eu falei sobre isso. Então, em primeiro lugar, eu vou aqui no Flutter Flow, eu vou clicar aqui nesse botão e vou desabilitar esse modo Dark. Beleza, não quero me preocupar com o modo Dark agora. Eu vou clicar em Instant Reload para ele recarregar a página instantaneamente. E perceba que a questão do modo Dark foi resolvida, mas os dados não apareceram aqui. Então, nós iremos clicar aqui no Supabase. Vamos clicar aqui na nossa tabela. Vamos clicar aqui na tabela. E eu preciso aqui, ó, atualizar as políticas de segurança. Repare que aqui, ó, que ele diz que não tem nenhuma política de segurança ativa. Vou clicar aqui. Isso tem que ser feito para todas as tabelas, beleza? Aqui está a tabela montadora. Eu vou clicar aqui, ó, em New Policy. Beleza. Ele traz aqui uns templates prontos de políticas, ou eu posso criar do zero. Vou clicar aqui em Create a Policy from Scratch. E a primeira coisa que eu faço aqui é colocar um nome para essa política de segurança. Eu vou escrever acesso geral, ou seja, eu vou dar acesso para todo mundo. Allowed Operation, ou seja, qual operação você quer permitir nessa política. Select seria buscar dados, inserir dados, atualizar dados ou deletar dados. Eu vou clicar em All, que já contempla tudo. Então, todo mundo vai poder fazer tudo. E aqui, vamos colocar para quem que essa política de segurança é válida, tá? Para quem que essa política de segurança é válida. Então, você pode escolher, por exemplo, apenas para pessoas autenticadas, administradores do banco de dados e assim por diante. Vou colocar essa daqui, ó, tá? Ou seja, ou na verdade, eu posso deixar em branco, tá? Essa aqui, Anon, seria para quem tem a chave, mas se eu deixar em branco, significa que qualquer pessoa pode ter acesso ao banco de dados. Então eu vou deixar em branco. E aqui eu vou colocar true, tem que escrever true, em ambos esses campos, tá? Então, recapitulando, estamos criando uma política de segurança chamada acesso geral, onde essa política permite com que todas essas operações sejam executadas. Essa política, ela vale para qualquer pessoa, tá? Eu posso configurar, mais uma vez, para apenas quem está autenticado ou apenas para administradores e assim por diante. Vou deixar para todo mundo. E aqui a gente marca verdadeiro e verdadeiro, que ele vai criar as expressões SQL. Vou clicar em Review. Ele vai trazer o código que nós teríamos que escrever, caso fôssemos programadores. E vou clicar em Save Policy. Ele vai atualizar. Pronto, agora repare que nós temos uma política de segurança chamada acesso geral, que foi aplicada a todo mundo, público. Perfeito? Se eu vier aqui agora e clicar em Instant Reload, será que vai aparecer a Renault, a montadora? Olha lá, apareceu. Beleza? Então agora o nosso Flutter Flow já pode visualizar os dados que estão vindo lá do banco de dados. Vamos voltar para o nosso ambiente aqui. E agora eu quero inserir dados no Flutter Flow, lá no Supabase. Então nessa coluna aqui, ó, eu vou recolher a List View. Nessa coluna eu vou adicionar um campo de texto, um Test Field. Vou clicar, escrever aqui Test Field, vou clicar aqui. Ele apareceu aqui embaixo. Eu quero jogar ele para cima. Então clica sobre ele aqui, joga lá em cima, deixa ficar azul. Joga aqui, deixa ficar azul. Joga. Tá difícil. Aqui, aí, beleza. Agora eu joguei lá para cima. Quando ele fica azul, eu apenas movo de lugar. Quando ele fica
alaranjado eu coloco dentro de alguma coisa. Nesse caso, dentro da própria coluna. Aqui está o meu campo de texto. Eu vou só colocar 16 pixels de distância. Eu vou clicar sobre ele e vou aqui embaixo colocar uma borda. Aqui, ó, na propriedade Border Type, vou colocar Outline apenas para que ele fique visível. Beleza. E vou colocar também um botão. Vou clicar aqui em Button. Aqui embaixo eu vou arrastar para cima por aqui mesmo. Perfeito. Vou colocar 8 pixels no botão, 8 pixels de distância. Vou clicar aqui e eu vou clicar em 8 pixels de distância. Beleza, agora eu vou escrever aqui um valor nesse test field, vou clicar nesse botão, eu quero que o banco de dados seja atualizado, tá? Então, vou clicar sobre esse botão, vou clicar aqui em ações, open, vou clicar em add action, ou seja, quando eu clicar no botão on tap, add action, e aqui eu vou escrever Supabase. Eu quero inserir uma linha, insert row. Qual tabela? Tabela montadora é a única que nós temos. Set fields. Então, quais campos eu quero preencher? O campo ID? Não, o campo ID ele é preenchido automaticamente pelo banco de dados. O único campo é o campo montadora mesmo. É esse aqui, ó, montadora. E o valor desse campo é o valor que está no widget state test field. Beleza. Vou clicar em close. Bom, agora nós vamos testar isso daqui. Vou clicar em Instant Reload para carregar. Beleza, carregou aqui, então eu vou escrever lá Chevrolet. Vou clicar nesse botão. E aí? Ele executou alguma coisa? Não apareceu. Será que ele atualizou? Vou clicar aqui na tabela montadora e repare que apareceu aqui o campo Chevrolet, tá? Agora, por que não apareceu aqui, né? Ó, agora apareceu. Então, aquela questão que eu falei para você do real time, ela ainda não está, a integração não está perfeitamente concluída. Então, por isso que dá esse delay, às vezes não aparece. Por exemplo, vamos colocar Volkswagen, por exemplo. Com M, não sei se é com M ou é com N. Eu vou clicar nesse botão. Então, quando eu clico, ele aparece, tá? Às vezes não aparece. Então, como é que você faz? Para garantir, sempre clica sobre o botão, clica aqui, e depois que você fizer o registro no banco de dados, você vai clicar aqui, ó, e vai clicar em Add Action, e vai escrever o seguinte aqui, ó. Vai procurar pela opção de Update, Update Row, não, Refresh, é Refresh o nome correto, Refresh Database Request. Qual consulta eu quero atualizar? Aqui está na List View. Então isso aqui ele já vai automaticamente atualizar a consulta. Então se ele não aparecer para você, a execução aqui garante que ela vai a ser atualizada e aí vai aparecer instantaneamente, tá? Vamos botar uma outra marca, por exemplo, Nissan, assim, ó. Nissan, vou clicar no botão, repare que eu tinha que dar um instant reload para ele fazer, para funcionar a alteração. Então vou dar um instant reload para ele recarregar o que eu fiz e vamos cadastrar uma outra marca aqui. Beleza, eu vou colocar lá a Honda, e vou clicar nesse botão. Repare que agora já aparece instantaneamente, tá? Por conta daquele processo que nós criamos. Deixa eu voltar para cá. Esse container aqui, que está dentro da List View, ele está muito grande. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Assim. Beleza. Então repare que nós temos agora o nosso Flutter Flow conectado ao Supabase. O próximo passo é editar esses dados. Então, aqui dentro, eu tenho uma linha, e nessa linha eu vou colocar uma outra linha. Dentro dessa linha, eu vou colocar uma outra linha. Vou clicar aqui e vou adicionar uma linha, tá? Então, eu tenho uma linha dentro de outra linha. E agora eu vou clicar na primeira linha, que está aqui, e vou definir essa configuração aqui, ó, para que os elementos fiquem
esse texto nessa extremidade esquerda e essa outra linha nessa outra extremidade direita. E aí dentro dessa linha eu vou colocar dois botões. O primeiro botão vai ser um icon button, esse botão aqui, e vou duplicá-lo. Então vou clicar aqui e vou dar um duplicate. Então aí os dois ficam lá no canto, que era o que eu queria, por isso que eu envolvi os dois em uma linha. Esse primeiro botão aqui, eu vou colocar um lápis. Vou clicar aqui, ó, nesse ícone Add, e vou procurar por um lápis. Vou escrever Edit, assim, para editar o registro. Bom, então quando eu clicar sobre esse botão, eu não gostei muito desse ícone, mas ok, não importa. Quando eu clicar sobre esse botão, eu quero fazer um registro, uma edição no banco de dados. Então para isso eu vou criar um componente. Eu vou clicar aqui em Page Selector, vou clicar neste elemento, New Component. Ele vai abrir uma tela, vou clicar em Create Blank. Eu vou dar um nome para ele de Editar Montadora. Create Component. Aqui está o meu componente. Dentro desse componente, eu vou clicar aqui na árvore de elementos. Eu vou inserir aqui um container. Aqui está o meu container. Eu vou aumentar aqui o tamanho dele. Aqui e aqui. Assim está bom. Dentro desse container agora eu vou colocar uma coluna. Então aqui nós temos uma coluna. Aqui está. Agora dentro dessa coluna eu vou inserir um test field, um elemento de texto. Então test field, aqui está. Perfeito. Eu vou clicar sobre esse test field e aqui eu vou colocar uma borda para que ele fique um pouco mais visível. Aqui está. Outline, então. Perfeito. Ali está o nosso elemento de texto. E embaixo dele eu vou colocar um botão. Isso aqui é simplesmente para que eu possa editar o registro. Vou clicar sobre esse botão e vou definir aqui uma distância de 16 pixels lá de cima. Vou clicar sobre esse elemento, esse test field, e vou definir também uma distância de 16 pixels lá de cima. Então nós temos aqui um elemento que ele vai aparecer na tela quando eu clicar naquele lápis. Bom, qual que é o próximo passo? Eu vou clicar sobre este elemento, esse componente, e eu vou criar um parâmetro aqui. Então o que é um parâmetro? É como se fosse uma informação que ele vai receber quando ele for ser exibido na tela. Então eu vou clicar no lápis, lá naquela lista, e vai abrir esse componente. E o registro que está associado àquele lápis, a consulta, ou seja, se eu clicar no primeiro lápis, seria a Renault. No de baixo seria a Chevrolet. Então, quando eu clicar no lápis, ele vai abrir essa tela e ele vai passar para essa tela a informação que está naquela linha. Ou seja, vai passar os dados daquela montadora. Então, o nome desse parâmetro vai ser, eu vou chamar de param montadora, tá? Esse é o nome do parâmetro. E esse parâmetro ele vai receber que tipo de informação? Vai receber uma informação que é uma Supabase Row, ou seja, uma linha da Supabase, um registro Supabase. De qual tabela? Tabela montadora. Vou clicar em confirmar. Então, quando este elemento for executado na tela, quando ele aparecer na tela, vai aparecer, ele vai passar como parâmetro a montadora. Vou clicar nesse test field aqui, e aqui ó, em Initial Value, eu vou clicar, e o valor inicial vai ser o valor que está lá no parâmetro. Ó. Então aqui em parâmetros do componente, nós temos o registro para montadora que criamos, e esse registro ele tem os campos. Nós passamos um registro, uma montadora, então os campos dela vêm junto. Eu quero o nome, montadora. Eu vou clicar em confirmar. Beleza? Vamos testar isso. Aqui eu vou clicar na minha Page Selector, eu vou clicar em Home Page. Quando eu clicar neste lápis, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui em Ações, vou clicar em Open. Então quando eu der um clique,
vamos adicionar uma ação, essa ação vai exibir aquele componente na tela. Então eu vou escrever lá, bottom sheet. Vou clicar em show. Ok, ele vai perguntar qual componente eu quero exibir. Vamos selecionar o componente, temos apenas um, que é editar montadora. Vamos colocar aqui, por exemplo, 300 pixels de altura, tá? Senão ele vai ocupar aí uma altura talvez inapropriada. Beleza, então este elemento, quando eu clicar aqui, ele vai exibir para nós aquele componente, e aqui embaixo, ó, eu vou passar o parâmetro. Então lembra-se que ele está esperando eu receber um parâmetro? Vou clicar em Pass. Qual que é o parâmetro que eu quero passar? Eu quero passar lá para o parâmetro montadora que eu criei. Qual que é o parâmetro? Qual que é a montadora que eu quero passar? Eu vou clicar aqui, montadora row, ou seja, montadora row, que é a consulta, Supabase row, que é justamente a linha na qual eu cliquei. Vou clicar em confirmar. Beleza? Então se eu clicar na primeira linha, ele vai passar para o parâmetro o registro que está na primeira linha, Renault, por exemplo. Se eu clicar na segunda, vai passar o registro que está na segunda linha, e assim por diante. Vamos testar isso daqui, vou clicar em Instant Reload, estava quase acabando ali o tempo. Ele vai recarregar a página, e nós vamos testar se está funcionando essa parte de abrir o bottom sheet com o parâmetro. Vou clicar em Renault nesse botão. Olha só, ele apareceu aqui o bottom sheet com o Renault aparecendo, porque ele passou o parâmetro corretamente. Vou clicar em Honda. Apareceu aqui. Beleza? Então, vamos voltar. Repare que esse componente, editar montadora, ele já está recebendo corretamente o parâmetro. Agora, quando eu clicar neste botão, eu quero editar o nome que eu vou digitar aqui. Então, eu vou clicar sobre esse botão, vou clicar aqui, vou clicar em Open, e nós vamos criar uma nova ação agora. Enquanto isso, eu já quero, aqui já está acabando, tem 1 minuto apenas, vou clicar em End Section, para ele finalizar essa sessão logo, e já vou mandar ele carregar uma nova sessão. Enquanto isso, vamos esperar ele carregar, volta para cá. Bom, então, quando eu clicar, recapitulando, quando eu clicar nesse botão, eu quero editar o registro. Clicando sobre esse botão, vamos clicar em Open, vamos adicionar uma ação, e essa ação vai ser uma ação Supabase Update Row. Beleza. Qual tabela eu quero editar? É a tabela montadora. E aí aqui tem algumas informações importantes. A primeira, Matching Rows. O que é esse Matching Rows? Qual que é o critério que eu quero utilizar para que ele localize no banco de dados a montadora correta? Lembre-se que cada tabela vai ter um ID, e esse ID é o número que identifica esse registro, e esses números nunca se repetem, tá? Então eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, cada um deles é único. Se eu deletar, por exemplo, o registro 2, eu nunca mais vou ter outro registro 2. Por exemplo, se eu deletar o registro 5, vai sobrar apenas 4. E se após eu deletar esse registro 5, eu adicionar um novo registro, esse já vai ser o 6, não vai ser o 5, porque eles nunca vão se repetir. É como se fosse um CPF que a pessoa faleceu. Nunca mais vai ter outra pessoa que vai nascer com aquele CPF, tá? Isso é um princípio de banco de dados. Eu sei que foi um exemplo um pouco triste, mas para você entender melhor. Bom, por que eu falei isso? O ID ele é o elemento único, que não se deixa, nunca vai repetir. Então aqui em Match Rows, eu vou estabelecer que o filtro que eu vou utilizar para localizar aquele registro é justamente o ID. Ok? Então, Field Name, ou seja, o campo ID, que está aqui nessa tabela, ele precisa ser igual a, então equal to, então o campo ID que está lá na tabela tem que ser igual ao campo ID que está aonde? Que está no parâmetro montadora. Lembre-se que no componente tem o parâmetro montadora, que tem um fio que recebe o registro, e esse parâmetro, esse registro tem os campos, um deles é o ID.
ok? Então eu estou comparando o ID. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Seria. Eu preciso comparar o ID que está no componente com o ID lá na tabela. A hora que ele localizar, ele vai fazer um matching rows. Então, por exemplo, digamos que aqui no componente eu tenho o Honda, eu tenho o registro Honda, que seria o 5. Ele vai pegar esse número 5, que está no registro Honda, e vai procurar na tabela, no campo ID. A hora que ele encontrar, ele vai identificar que é esse daqui. Beleza? Bom, isso aqui é o Matching Rows. Assim que ele estabeleceu o filtro, então, ele vai excluir lá no banco de dados. Excluir não, desculpa. Ele vai atualizar. Bom, assim que ele identifica o registro, qual que é o campo agora que eu quero atualizar? Então aqui em Set Fields eu vou definir o campo que eu quero atualizar. Não é o ID, é o campo montadora. E o valor desse campo montadora é justamente o elemento que está em Widget State Test Field. Então o valor que eu digitar no novo campo vai ser atualizado. Perfeito. Depois que eu fizer isso, eu quero que ele feche o button sheet. Vou criar uma nova ação. Vou escrever aqui dismiss, ó, dismiss, button sheet, dismiss. Ele vai fechar a janelinha. E para garantir que ele vai fechar, e para garantir que vai aparecer, eu já vou criar uma nova ação para dar um refresh. Refresh database, refresh. Aqui ele não tem acesso à consulta que está lá. Refresh Database Request. Nesse componente ele não consegue enxergar a consulta que está na página. Então aqui não vai dar para fazer esse refresh. Bom, vamos testar. Eu vou clicar aqui. Vamos selecionar a nossa homepage. Vamos agora já dar um instant reload aqui para testar essa atualização. Beleza, ele carregou. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro aqui, ó, Renault. Vou clicar aqui, ele apareceu. Vou escrever Renault do Brasil. E vou clicar nesse botão. Ele vai executar, então ele vai executar, tá? E aqui ele atualizou, né? Vamos clicar aqui, ó, em montadora, ó, montadora. E aqui apareceu aqui embaixo, ó, Renault do Brasil, beleza? E aqui ele ainda não apareceu por conta do real time, que não funciona corretamente. Mas precisamos resolver esse problema. Eu vou clicar aqui para ele atualizar e já vamos resolver esse problema. Repare que beleza, agora já apareceu aqui embaixo o Renault do Brasil. Vamos clicar aqui nesse lápis, então, e na ação que tem associada a ele. Essa ação vai abrir o bottom sheet, ou seja, vai abrir aquela janelinha. E depois que a gente fizer o que tiver que fazer lá na janelinha, no componente, vamos adicionar uma ação aqui para que ele dê um refresh na página. Então, refresh. Repare que como nós estamos agora na homepage onde está a list view, aqui eu tenho acesso à list view para ele atualizar. Lá no componente, como aqui nesse componente a list view não está aqui, então a partir daqui nós não podemos atualizar a list view que está em uma outra página. Por isso esse problema. Bom, vamos clicar em Instant Reload para ele dar para ele atualizar o projeto e a gente testar mais uma vez. Chevrolet, vou clicar aqui e vou escrever GM, que é o nome também conhecido para Chevrolet. Vou diminuir o zoom. Vou clicar nesse botão e aí ele já atualizou automaticamente. Beleza? O próximo passo, então, para a gente completar o CRUD, que a gente já fez a parte de criar e atualizar e ler, né? Porque só de aparecer aqui já está trazendo os dados.
Vou clicar em End Session, falta apenas 5 minutos para acabar esta sessão. E aí já vou clicar aqui em New Session para ele já carregar uma outra para nós. Enquanto isso, vamos agora programar a ação de deletar. Então esse botão aqui, eu vou adicionar um ícone, vou escrever aqui Trash, que significa lixeira, e eu vou clicar aqui nesse ícone, vou clicar nesta ação aqui, e a única coisa que eu quero fazer é deletar o registro mesmo, tá? Então inicialmente eu vou exibir uma mensagem de alerta para o usuário, ou será que não é necessário? Bom, não custa, né? Alert Dialog. Confirm Dialog, ou seja, eu quero que o usuário confirme alguma coisa. Então, a mensagem aqui vai ser o seguinte: deseja deletar. É bom ter essa prática, tá? Esses hábitos. Dismiss text, ou seja, qual que é a mensagem que eu quero que apareça caso o usuário queira cancelar a ação. Não. Então, não quero deletar. Mensagem de confirmação, caso ele queira deletar, sim. Perfeito. O próximo passo, uma vez que ele já decidiu o que ele quer fazer, vamos colocar uma ação condicional. Repare que o Flutterflow já identificou que a condição estabelecida é aquela que está é a resposta da caixa de diálogo, tá? Então, se eu clicar em confirmar, ele vem para cá e vai deletar o registro. Vamos adicionar uma ação aqui. Então, essa ação vai ser Supabase delete row. Qual tabela? Montadora. Matching rows. Aquele mesmo processo. Então, eu quero qual que vai ser o campo que eu quero utilizar para identificar. Lá na minha tabela, lá no Supabase, eu quero que o campo ID, ele tem que ser igual a o campo ID que está no parâmetro. Então aqui, parâmetro de página, montadora, row, ID. Então, a hora que ele identificar o ID, e a única informação que eu preciso, ele vai deletar a tabela. Beleza? E aqui, caso eu clique em não, vamos apenas terminar a ação. Então eu cliquei na caixa de diálogo, não quero. Ele fecha. E o próximo passo aqui é a gente atualizar a consulta. Então, refresh, database request, list view. Beleza. Vamos agora testar então. Vou dar um instant reload para carregar a página. Vou clicar aqui nessa lixeira. Eu quero deletar, sim. Repare que sumiu. GM também, quero deletar, sim, sumiu também. Beleza? Aqui em nosso banco de dados, repare que também desapareceu. Maravilha, pessoal. Então, uma aula bem completa. Falamos sobre bastante coisa, tá? Fizemos um crude completo. E na próxima aula, vou falar sobre relacionamentos entre tabelas aqui no Flutterflow. Beleza? Um forte abraço. Até a próxima. Não esqueça de dar o like, comentar aqui embaixo e se inscrever nesse canal. Forte abraço e até a próxima.